Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a nossa série de resolução de questões de linha de transmissão, parâmetros de linha de transmissão. Nesse vídeo eu vou resolver uma questão de linhas trifásicas para o cálculo da indutância e da capacitância. Então vai ser uma questão que vai pegar uma linha trifásica, que já é um complemento da última resolução do vídeo anterior, que tinha sido monofásica, e também vai ser pedido o cálculo da capacitância e susceptância, que eu vou explicar na hora da resolução da questão. Bom, o enunciado da questão diz: você deve fazer o projeto de uma linha de transmissão trifásica atendida em 500 kV, 60 Hz, com a seguinte configuração da figura. Dada a permissividade elétrica no vácuo, K, determine a reatância indutiva da linha em ohms por quilômetro, a susceptância shunt capacitiva da linha em siemens por quilômetro e determine a energia reativa da linha de transmissão operando ao vazio. Despreze a reatância indutiva da linha de transmissão. Bom, aqui mais uma vez eu fiz o esboço da questão. A gente tem uma linha trifásica, que eu tenho 3 condutores por fase, e aí eu tenho as distâncias que estão separando essas linhas, né? Tanto os condutores da mesma fase quanto os condutores de fases diferentes. E no item A, ele nos pede para calcular a reatância indutiva da linha em ohms por quilômetro. Bom, para a gente calcular a reatância indutiva, a gente vai ter que calcular a indutância, né? Então, eu vou apresentar aqui a equação que vai ser usada para o cálculo da indutância de linhas trifásicas. Está aqui, né, o item A. A equação da indutância vai ser 2 vezes 10 a menos 7, o ln, logaritmo natural da distância equivalente, dividido pelo RMG. Bom, como a configuração que a gente tem aqui é uma configuração que tem 3 condutores, é uma configuração trifásica, né? A gente tem 3 fases, então a gente vai calcular esse D equivalente, que seria a distância equivalente entre um condutor imaginário da fase A, da fase B e da fase C. Então, para a gente calcular o D equivalente, a gente usa a seguinte equação: raiz cúbica da distância 1, 2, distância do primeiro condutor ao segundo, distância do segundo condutor ao terceiro e a distância do terceiro condutor ao primeiro. Essas distâncias são como se existisse um condutor fictício no meio desses 3 condutores, né, como se ele estivesse mais ou menos por aqui. E aí eu vou calcular uma média dessa distância, né? E aqui no desenho a gente já vê que essa distância desse condutor fictício seria de 7 metros, de uma para outra. Então aqui, para a gente calcular, raiz cúbica de 7 metros, e aí a distância 3 a 1 vai ser 7 mais 7, 14 metros. E aí a gente tem que essa distância equivalente vai ser igual a 8.810 metros. Então essa distância é uma distância equivalente dos 3 condutores das 3 fases, né? Na verdade, de um condutor imaginário, um condutor fictício, que seria o equivalente para cada fase, e aí eu tenho a distância equivalente desse condutor fictício dentro do sistema. Bom, agora a gente precisa calcular o RMG. O cálculo do RMG para essa configuração, que é uma configuração de
3 cabos, né, de 3 condutores por fase, vai ser a raiz cúbica do RMG vezes a distância ao quadrado. Lembrando que o RMG foi dado, a questão 65 milímetros, foi dado em milímetros, a gente vai ter que passar para metros, e a distância dos condutores também foi dada, que é de 0,25 centímetros, a gente vai ter que passar para metros. Então, colocando aqui na equação, o RMG vai ser a raiz cúbica de 2,5 vezes 10 a menos 3, passando a distância que era de 0,25 para metros ao quadrado, vezes 65 vezes 10 a menos 3 metros, que seria 65 milímetros. Fazendo esse cálculo, a gente chega em 7,406 vezes 10 a menos 3 metros. Seria ali um RMG, né, um raio médio geométrico dentro dos condutores de cada fase, né? Então, voltando aqui no esboço, seria mais ou menos um raio desse condutor fictício, né, de cada fase. Seria um raio médio geométrico. Bom, agora a gente já tem o que a gente precisa. A gente pode calcular a indutância. 2 vezes 10 a menos 7, o ln, logaritmo natural, de 8,810, que é a nossa distância equivalente, dividido por 7,406 vezes 10 a menos 3, que é o nosso RMG. Isso vai nos dar o valor de 1,416 vezes 10 a menos 6 henries por metro. Bom, agora a gente já tem a indutância, a gente pode calcular a reatância indutiva. O cálculo da reatância indutiva, lembrando que a reatância indutiva vai ser 2π vezes a frequência vezes a indutância. Como aqui a gente está trabalhando com henries por metro, eu vou ter que transformar isso para quilômetro, né? Então eu vou multiplicar por 1000. Aí eu vou ter a reatância por quilômetro. Então vai ficar 2π vezes 60 vezes 1,416 vezes 10 a menos 6, né, que é a indutância, vezes 1000. Eu vou colocar aqui de vermelho, porque vai ser o nosso valor já, que é pedido no item. Esse valor vai dar 0,534 ohms por quilômetro. Essa é a nossa reatância indutiva que foi pedida no item A. Bom, agora vamos para o item B. No item B é pedido, vamos só voltar aqui, né, na primeira folha. No item B é pedido a susceptância shunt capacitiva da linha em siemens por quilômetro. Bom, para calcular a susceptância shunt, a gente vai ter que calcular a capacitância. Item B. Para calcular a capacitância de uma linha trifásica, de uma linha de transmissão trifásica, vai ser 2 vezes K. Esse K é a constante de permissividade elétrica do vácuo, vezes π, dividido por o ln do D equivalente vai ser um DMG. Eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser feito esse DMG, para
para um condutor com um condutor com 3 condutores, né? Um condutor de fase que tem 3 condutores. Esse DMG nessa configuração, para capacitância, né, que são 3 condutores, ele vai ser a raiz cúbica do raio do condutor vezes a distância entre eles ao quadrado. Se fosse 2, essa forma, se fosse 2 condutores, né, essa forma seria diferente, mas lembrando que a gente está com 3 condutores. Então, esse DMG vai ser o 0,25, que é a distância, né, de 25 centímetros, e aqui eu já estou passando para metros, 0,25 centímetros. Ou melhor, esse aqui vai ser esse aqui é o raio, né? O raio, ele vai ser o diâmetro dividido por 2. O diâmetro do condutor, ele foi dado aqui na questão, ele é de 5 centímetros, então ele vai ser de 2,5 centímetros, passando para metros, a gente vai ter 0,025 metros, vezes a distância do condutor, de um condutor ao outro ao quadrado. Essa distância vai ser a distância que já foi formada no início da questão. Distância de 0,25 centímetros. Então vai ser 0,0025 metros elevado ao quadrado. E isso vai dar um valor de capacitância de 1,284 vezes 10 a menos 11 farad por metro. Bom, na questão ele pede a susceptância, né? O que é a susceptância, né? A susceptância, eu vou colocar aqui pelo símbolo Y, ela vai ser o inverso da reatância capacitiva, né? E lembrando que a reatância capacitiva, ela é 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Então, quando a gente tiver o inverso da reatância capacitiva, a gente vai ter o inverso do inverso disso aqui. Né? Então, a gente vai ter o 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Então, vou colocar aqui na outra folha. A susceptância, que é dada em Siemens, ela vai ser 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Então a gente vai ter que a susceptância vai ser 2π vezes 60 Hz vezes a capacitância da linha calculada já, 4,84 vezes 10 a menos 6 Siemens por metro. Como a gente quer o valor aqui, pessoal, desculpa, aqui é menos 9. Como a gente quer o valor em quilômetros, a gente tem que multiplicar isso aqui por 1000. E aí a gente vai ter 2π vezes 60 vezes 4,84 vezes 10 a menos 6 Siemens por metro. Bom, agora que a gente já tem a susceptância em Siemens por, aqui é Siemens por quilômetro. A gente vai para o item C. No item C, ele pede para a gente determinar a energia reativa da linha de transmissão operando a vazio, despreza a reatância indutiva da linha de transmissão. Bom, a gente sabe, vocês vão ver no decorrer do semestre, que uma linha de transmissão, mesmo operando a vazio,
ela vai ter uma carga sendo consumida, que é justamente a carga da reatância capacitiva. Então, isso vai demandar uma energia reativa da linha. E aí é justamente o que ele pede para a gente calcular no item C. Bom, para a gente calcular a energia reativa consumida pela linha, a gente vai usar a seguinte equação: a tensão de linha ao quadrado vezes, como eu estou usando a susceptância, eu vou aproveitar para colocar a susceptância aqui. Então a gente vai ter aqui a tensão de linha, que é de 500 kV, 500 vezes 10 a terceira elevado ao quadrado, vezes a susceptância, vai nos dar o tanto de energia reativa que é consumida pela linha. Bom, fazendo os cálculos, a gente chega no número de 1,21 vezes 10 a sexta VAR, volt-ampere reativo, ou 1,21 MVAR, que é justamente a energia que é demandada pela linha a vazio. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar mais uma vez o meu WhatsApp para vocês tirarem me perguntarem alguma dúvida que tenha ficado, e deixem também nos comentários se tem alguma dúvida. E no mais é isso. Boa sorte e até a próxima.